Olá, meu nome é Andreia e tive e tenho experiências paranormais desde bem pequena. A minha mãe se suicidou quando eu tinha acabado de completar 2 anos de idade. Como o meu pai não era um tipo honesto de homem, quem ficou com a minha guarda foi a minha tia. Ela era casada há alguns anos com um ex-combatente da Marinha Brasileira. Eu o amava de paixão. Era como se ele realmente fosse meu pai biológico. Tenho problemas de asma desde pequena. Então, quando eu adoecia, ele me levava para a cama para me monitorar, para que eu não piorasse. Ele ficava a noite inteira medindo a minha temperatura, cuidando de mim como se fosse um médico. O colchão era de molas e o meu pai adotivo era bem gordão. Mesmo eu dormindo, eu sentia quando ele sentava na beira da cama. Ele dormia do meu lado, e quando eu estava doente, ele ficava em uma poltrona no quarto me observando. Me apeguei muito a ele. Como ele já tinha uma certa idade e problemas cardíacos, antes de eu completar 4 anos, ele teve um infarto e veio a falecer. Na época, os velórios eram feitos dentro de casa. E eu via ele no caixão e não entendia o que estava acontecendo. A minha mãe não me deixou ir ao enterro. Mas, caros leitores, esta não foi a última vez que eu vi o meu pai adotivo. Pouco tempo depois, tive outra crise de asma e fiquei com febre muito alta. E eu sentia ele, lá sentado na cama, pondo a mão na minha testa. Eu disse isso à minha mãe, que ele estava ali. Mas ela não acreditou e disse que era algum delírio da minha febre. Mas eu sabia que não era febre. Depois eu comecei a vê-lo em todo canto da casa, não importando se eu estava só ou com alguém. Eu sempre o via rindo, e logo depois eu adoecia. Era como se ele soubesse que eu iria ficar doente. Mas aí as coisas começaram a piorar. Eu via ele em todo canto e toda hora. Aí comecei a entender que ele havia morrido. Portanto, aquilo que eu via era o espírito dele. Aí sim, eu comecei a ficar assustado de verdade e ficar cada vez mais doente. Aí foi quando a minha mãe resolveu me levar a um pai de santo. E ele falou que o espírito do meu pai adotivo queria me levar. E que para impedir isso, a minha mãe teria que fazer um trabalho para afastá-lo. E esse trabalho era de magia com sangue. Aí que piorou tudo de vez. Comecei a ver não só o meu pai adotivo, como outras coisas também. Até no colégio eu passei a ver uma mulher loira, com a boca cheia de algodão e com sangue. Isso foi um terror para mim. E a partir desse dia eu não queria mais ir para o colégio e não conseguia dormir direito à noite. E foi quando uma tia minha falou que não era necessário ter usado sangue no trabalho para afastar o espírito. O ideal era ter usado pipoca, arroz, vela branca, coisas pro bem, e não sangue que era coisa ruim. Essa minha tia fez esse trabalho comigo, então eu parei de ver o meu pai. Mas ainda, até hoje eu vejo vultos, escuto vozes e sinto que tem alguma coisa por perto. É muito estranho de explicar, mas vejo mesmo. E recentemente vi o espírito do ex-namorado da minha filha debruçar na cama, alisando os cabelos dela enquanto ela dormia. Eu ainda não me acostumei com isso. Eu já não tenho tanto medo quanto antes, mas não consigo ficar inerte. E para falar a verdade, eu nem sei o que fazer para que isso acabe. O que posso dizer realmente com certeza é que nunca estamos sós.